Grupo Estado dá início hoje a uma série de programas sobre economia e negócios. Economistas virão aqui para responder ao vivo as perguntas dos internautas sobre temas relevantes da economia. O primeiro programa é sobre a China e a relação com o Brasil e as perspectivas de negócios abertas com o novo cenário. Especialmente, esse assunto ganha importância com a atual situação do câmbio, né, o dólar em alta, e também com a desaceleração da China, que é outro tema que preocupa a economia mundial. Hoje, nossos convidados são o embaixador Sérgio Amaral, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. Ele já representou o Brasil na OCDE, foi embaixador em Londres e Paris, e além de ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e secretário de Comunicação da Presidência da República. E também temos o prazer de receber aqui o economista Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria, com experiência de mais de 20 anos em instituições financeiras como estrategista de investimentos em mercados emergentes. Vamos dar início, então, à conversa com um tema que está na ordem do dia, que é a alta do dólar. Um assunto que preocupa o governo, preocupa empresários. O dólar hoje, acabamos de ver até na cotação aqui da Broadcast, está chegando em 2,40, 2,41. Eu gostaria de saber, para começar, do embaixador, como é que ele vê essa situação da moeda nesse cenário e o que significa isso para as relações entre o Brasil e a China? Bom, como algumas das coisas que mudam na economia tem um lado muito positivo, que é o fato de tornar as nossas exportações mais competitivas. E tem um lado negativo, que é o fato de que, se for muito rápido, poderá ajudar a desorganização das empresas, dos planos, e também o fato de que isso é inflacionário. E o Ricardo Amorim, como você vê essa situação? Olha, para apimentar um pouco a conversa, vou brincar de futurologia, do que vai acontecer com o dólar daqui para frente. Tem um físico norueguês que claramente muito mais inteligente do que eu, porque ele ganhou o Nobel, o Niels Bohr, que falava que previsões são perigosas, principalmente a respeito do futuro. Mas como eu não sou tão inteligente quanto ele, vou tentar fazer algumas. A primeira delas é o seguinte, a gente precisa entender por que o dólar subiu. Ele subiu por 3 razões. A primeira tem a ver com a China. A desaceleração chinesa levou a uma redução das exportações brasileiras e, portanto, a oferta de dólares no Brasil diminuiu. Em paralelo com isso, de um ano e pouco para cá, uma piora do crescimento na Europa e nos Estados Unidos em menor grau levou as multinacionais a repatriarem mais capital. E para elas poderem mandar dólares e euros para casa, elas tinham que pegar os seus reais aqui e comprarem esses dólares e euros. A procura maior por essas moedas fez com que o preço do dólar e do euro subisse. E mais recentemente, de 2 meses para cá, o Banco Central americano falou que está preocupado com a inflação, porque a economia americana melhorou. Como eles expandiram a base monetária americana em 5 vezes nos últimos 5 anos, com todo esse dinheiro em circulação, a inflação subiria. Para evitar isso, qual é a resposta? É falar, olha, vamos reverter, vamos começar a tirar o dinheiro que a gente colocou até agora. Se a oferta de dólar no mundo diminui, o preço do dólar tem que subir. Esses 3 fatores não devem mudar a curto prazo, o que significa que essa pressão altista que a gente viu do câmbio provavelmente continua, como comentou o embaixador, efeitos positivos sobre os exportadores e, por outro lado, o encarecimento das importações brasileiras e pressão inflacionária aqui. Agora, eu não acredito que isso vai se sustentar além de algumas semanas, alguns meses, porque das duas uma. Ou a China começa a crescer mais, os emergentes começam a crescer mais, porque hoje é uma dicotomia, os países ricos crescem muito, os emergentes pouco, e das duas uma, ou nós vamos exportar mais para eles e vamos voltar a crescer mais. Se isso acontecer, a gente vai começar a atrair mais investimento de fora e, além de exportações maiores, no caso brasileiro, com um crescimento maior da China, também aumenta a oferta de dólar no Brasil. O que a gente vai ver é o dólar caindo, o real voltando a se apreciar. Ou, se for o contrário, se formos nós, os emergentes, que tragamos para baixo o desempenho das economias desenvolvidas, isso porque eles exportando menos para a gente foi um dos motores de crescimento deles, pode levar essas economias aí sim a crescerem pouco. Nesse caso, o Banco Central americano vai ter que dar 2 passos para trás e falar, não vou poder acabar com o programa de quantitative easing, eu vou continuar a colocar mais dólar em circulação e uma oferta maior de dólar vai levar o dólar a cair. Em resumo, eu acho que a gente está vendo um quadro parecido com o que aconteceu no final de 2008, 2009, quando o dólar na época foi de 1,5 para 2,5
e depois, nos 3 anos seguintes, voltou a cair para 1,5. Eu acho que isso é importante para quem está fazendo planejamento para o Brasil. Na minha opinião, há uma ilusão de que o dólar encontrou um novo patamar, uma ilusão que o próprio ministro, de alguma forma, o ministro Mantega está reforçando, porque ele falou exatamente isso. Eu não acredito que a gente vai ver o dólar nesse novo patamar, não.